Fala investidor e investidora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo macroeconômico sobre perspectiva sobre taxa de juros. Eu sou Gustavo Sung, economista-chefe aqui da Suno e do meu lado, como sempre, Rafael Pérez. Fala, Rafa, beleza? Fala Sung, fala pessoal, espero que gostem do vídeo de hoje. E vamos falar sobre Selic, que estava muito bem comportada em 23, começamos cortes que se encerraram, estávamos estáveis em 10,50, né, Rafa? Só que aí no segundo semestre as coisas começaram a piorar e a Selic voltou a subir. E isso melhorou o rendimento da renda fixa, gerou impactos negativos aí para a bolsa, mas como sempre, a gente aqui na Suno tem a filosofia de encontrar sempre boas oportunidades, empresas com bons fundamentos, que valorizem, e há muito ruído em que a gente consegue comprar muita coisa barata. Se você quer saber mais, aqui no link temos a assinatura mais vendida, a Suno Premium, onde você vai ter acesso à macroeconomia, à renda fixa, carteira de dividendos, fundo imobiliário, Suno Minutos, que é uma ferramenta extraordinária, um feed de notícias em 24 horas, que a gente faz vídeos, eu faço sobre Boletim Focus, o Rafa grava sobre áudios de fechamento da semana e muito mais. Mas vamos pro vídeo. Rafa, a taxa de juros voltou a subir. O que aconteceu, meu caro, pra gente ver isso? Engraçado, Sung, porque a gente viu a taxa de juros ali no comecinho do ano, as perspectivas era que ela poderia ficar abaixo de 9%, né, 9%, muitas casas colocando ali perto de 8% até. A gente sempre foi muito cético, muito pragmático em relação a isso, mas a gente notou, a partir de abril, quando o governo muda, né, a sua meta fiscal para o próximo ano, as condições da economia, as condições macro, né, começam a deteriorar. E isso acaba impactando uma série de variáveis, taxa de câmbio, curvas de juros futuro, expectativa de inflação. E isso acaba atrapalhando muito o trabalho do Banco Central de controlar a inflação, de política monetária, né? Então a gente viu, além disso, uma atividade econômica muito forte. Então a gente vê a economia brasileira crescendo acima do seu potencial, né? A gente fala que o hiato do produto, que é essa diferença, está positiva, então a gente está crescendo acima da nossa capacidade e isso gera pressões inflacionárias. A economia, né, a demanda crescendo acima da sua oferta, isso acaba gerando pressões inflacionárias. Ou retarda o ritmo de desinflação. Exato, exatamente. Tem esses dois efeitos, como você bem trouxe, né? E aí a gente, então, teve diversas condições que foram piorando ao longo do ano. Então a economia se mostrando muito mais resiliente, muito mais forte, né? A expectativa é que a gente crescesse perto de 1,5%, 2%, a gente vai crescer acima de 3%. Isso já é um motivo bastante relevante para explicar essas pressões inflacionárias. O mercado de trabalho muito aquecido, né? E aí o cenário fiscal, que foi se deteriorando ao longo do ano, a gente viu aí as metas fiscais do governo sendo alteradas, falta de perspectivas de estabilidade da dívida pública, muitas incertezas em relação ao arcabouço fiscal, se ele vai ficar de pé ou não vai. O governo ele insistindo muito no ajuste fiscal pelo lado das receitas e pouco pelo lado dos gastos. Tudo isso, né, quando a gente coloca no bolo, levou uma deterioração muito forte do cenário para o Banco Central, né, para o cenário de política monetária, e as implicações disso a gente tem visto recentemente com o aumento das taxas de juros, né? Tem três perninhas que o Banco Central olha, em que é, primeiro, o hiato do produto, como o Rafa bem trouxe, a inflação corrente. A inflação hoje está cada vez sendo revisada para cima. Se você quer saber o que vai acontecer com a inflação em 24, esse finalzinho para 25, acabamos de gravar um vídeo sobre isso. Você pode ver todos os detalhes completos, porque a perspectiva nossa é que a inflação termine acima do limite superior da meta e que o ano que vem continue também nesse ritmo. Ou seja, há uma deterioração na inflação, o que dificulta o trabalho do Banco Central, que seu objetivo principal é levar a inflação para quanto? 3%, o mais próximo possível, e está rodando em 4%. Então o Banco Central precisa subir juros para controlar isso. E outra questão são as expectativas de inflação, que a gente já comentou isso no vídeo passado, mas por que é tão importante para a política monetária? Pessoal, se o juro sobe hoje, a inflação não vai cair hoje. Existe uma defasagem temporal de 6 a 18 meses, que a gente chama de horizonte relevante do Banco Central. Então, o Banco Central ele tem que estar preocupado com a inflação de 6 a 18 meses, quando o impacto da alta ou a queda de juros tem sobre a economia real. Logo, quando a gente olha as projeções para segundo trimestre de 2026, que é onde o Banco Central está enxergando, a inflação está se distanciando da meta de 3%. Então é uma preocupação. E aí entra
câmbio desvalorizado, entra incertezas fiscais, que a gente até colocou aqui no slide um trecho muito importante que o Banco Central mostrou na ata de novembro. Até vou ler aqui, pessoal. Uma política fiscal crível, embasada em regras previsíveis e transparência dos resultados, em conjunto com a persecução de estratégias fiscais que sinalizem e reforcem o compromisso com o arcabouço fiscal nos próximos anos, são importantes elementos para ancorar as expectativas de inflação, para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente, vou abrir um parênteses, facilitando a política monetária, e aí os juros teriam que subir menos do que se espera. E aí, esse é o grande ponto, e aí que nos nossos slides, do cenário base para o cenário pessimista. Nossa expectativa é que no momento da gravação hoje, que está sendo no dia 22 de novembro, a gente espera que o Banco Central suba 0,5 nas próximas reuniões e termine o ciclo em 13%, e se tudo for um pouquinho ok, com a perspectiva de corte no final de 2025, mas claro, muita coisa vai ocorrer. Mas 40% a probabilidade de um cenário pessimista, com uma alta de 0,75 na próxima reunião, que é em dezembro. E qual que é a diferença de cenário, Rafa? A dúvida com o cenário fiscal. Será que, primeiro, o projeto de revisão de gastos será suficiente para a sobrevivência do novo arcabouço fiscal? Pergunta número 1. Em 2025, o governo vai cumprir com a meta? Ou vai mudar a meta? Ou não vai cumprir a meta e vai aceitar os gatilhos estipulados pelo novo arcabouço fiscal que podem diminuir o ritmo de gastos, ou aumento para servidores, ou criação de benefícios sociais, ou realização de concursos públicos? Será que ele vai aceitar esses gatilhos estipulados pelo novo arcabouço? Porque em 2024 ele já alterou, como o Rafa bem trouxe. Então, esse cenário mais desafiador é o ponto principal, até um ponto que bem interessante. Enquanto o Banco Central tenta frear a economia e a inflação segurando via juros, o governo está tendo uma política fiscal um pouco mais expansionista para tentar incentivar a atividade, como houve em 2024. Aí o Rafa quiser comentar um pouquinho os efeitos disso, mas enquanto um tenta frear, o outro tinha que ajudar. Mas está influenciando e dificultando o trabalho do Banco Central, que deve realizar esse ciclo mais de calibragem, um ciclo mais curto, mas que deve chegar ali 13%. E aí, Rafa, qual que é o ponto de gastos do governo, PIB, consumo? O que essa relação que explica a dificuldade do Banco Central hoje? Boa, então, e é exatamente essa questão da coordenação entre as políticas monetárias e fiscais, né? Se elas não estão bem coordenadas, se uma está indo para um lado e a outra está indo para um outro, uma delas acaba tendo que compensar. Quem está tendo que compensar é a política monetária, ela está tendo que elevar juros para justamente tentar esfriar essa economia que está muito aquecida pelo aumento de gastos do governo. E esse aumento de gastos, ele se dá via benefícios sociais, né, principalmente, né, não só, mas esse tem sido o principal aspecto. E com a expansão de benefícios sociais, ou esse maior gasto, né, do governo, isso acaba levando ao maior gasto das famílias. As famílias têm mais renda, mais transferências sociais, isso reverte, por exemplo, em aumento dos gastos das famílias. Além disso, com essa expansão do gasto, isso acaba gerando incertezas e leva fluxos de dólares aqui do Brasil para fora, ou seja, isso acaba desvalorizando o câmbio, isso se torna mais um aspecto que pressiona a inflação e também acaba pressionando nos juros. E as expectativas de inflação, né? Se você espera que o governo continue com essa política de gastos, né, de expansão dos gastos, tendência é que a inflação fique maior, não só por isso, mas também porque o câmbio vai estar maior nos próximos anos. Então você tem vários fatores da política fiscal que acabam afetando os preços. E aí o Banco Central ele tem que reagir a isso, ele não pode ficar passivo, ele vai ter que reagir, vai ter que aumentar a taxa de juros para tentar frear essa inflação e principalmente frear as expectativas de inflação lá para frente, né, que elas vêm aumentando nos últimos tempos. E aí eu só acrescentaria mais um ponto que é relevante, que as pessoas podem me perguntar, mas os Estados Unidos eles estão baixando taxa de juros, por que a gente está subindo? E aí o que está por trás disso, um dos principais motivos é o Banco Central, ele olha para o que está acontecendo lá fora, mas o que determina a política monetária, o que determina as ações do Banco Central é o que está acontecendo aqui dentro. Então se a inflação está mais alta, se as expectativas de inflação estão desancorando, se a atividade econômica aqui dentro está muito aquecida, ele vai usar, esses vão ser os principais motivos que vão justificar, né, o aumento das taxas de juros, uma política monetária mais restritiva, né, mais contracionista. Então, mesmo que o Banco Central lá fora dos Estados Unidos esteja num ciclo de quedas, não necessariamente isso quer dizer que o Banco Central aqui também vai ter que seguir isso, né, porque existem outros fatores que afetam a sua
a sua política monetária. E aí, um ponto só para finalizar, se o crédito foi um fator importante também, com a queda da Selic de 3,75, fomos para 10,50, esse movimento possibilitou o aumento do crédito para a família em 23 e 24, e contribuiu muito para a atividade econômica que a gente está vendo hoje. Com a subida da Selic, o crédito deve ficar mais caro tanto para as famílias como para as empresas, pode afetar varejo, serviços, o mercado de trabalho tende a desaquecer, e é por isso que, dada essa alta de Selic, isso vai impactar negativamente no crescimento no ano que vem. A nosso ver, com as informações que a gente tem hoje, não vemos grandes gatilhos para o crescimento do PIB de 2025, dado que muitos fatores que contribuíram agora não devem aparecer tão forte o ano que vem. Mas é claro, a gente está anos consecutivos tentando revisando para cima esse PIB, por muitas reformas que tiveram nos últimos anos, mas para o ano que vem, essa alta de Selic que a gente está prevendo aqui deve impactar de forma negativa o crescimento do PIB do Brasil. Dê um like, deixa aqui sugestões nos comentários e bom final de ano. Valeu, Rafa. Bom ano obrigado. novo. Pessoal, bom final de ano e até a próxima.